e a gente segue acompanhando os bastidores do Corinthians. Já era, o Corinthians perde o seu patrocinador master. Estamos ao vivo aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan desta sexta-feira. Vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Agora nós vamos falar do elenco do Corinthians. Pois é, o Corinthians está prestes a ficar sem goleiro. O Cássio foi para o Cruzeiro, Cássio que abriu mão de 7 meses de contrato para reforçar o Cruzeiro a partir da janela do meio do ano. E agora tem informação do mercado da bola envolvendo Carlos Miguel. Em meio à intensa turbulência fora de campo, nas últimas horas estão saindo notícias vinculadas ao Carlos Miguel. E o Carlos Miguel parece que está prestes a aceitar uma proposta do futebol inglês e que deixará o Corinthians já nesta janela do meio do ano. De acordo com a apuração do UOL, o Nottingham Forest tem acordo verbal com o Carlos Miguel, mas o West Ham entrou forte na briga. Ambos os clubes aceitam pagar a multa rescisória de 4 milhões de euros, cerca de 22,8 milhões de reais, para tirar o goleiro do timão. A ESPN trouxe a informação que a diretoria alvinegra ainda fará uma força-tarefa nesta sexta-feira para tentar reverter o quadro. O clima nos bastidores, no entanto, é de pessimismo pela permanência do goleiro Carlos Miguel. A reportagem da ESPN ainda traz que o Corinthians se reuniu 2 vezes com os representantes do jogador para tentar um acordo pela renovação contratual, mas sem sucesso. A expectativa do staff do atleta era de uma maior valorização após o jogador assumir o posto de titular com a saída de Cássio para o Cruzeiro. Tá aí o Corinthians, Bruno Prado, vivendo essa crise nos bastidores. Já perdeu o Cássio, um ídolo, para o Cruzeiro, e agora pode perder o Carlos Miguel. Bruno Prado, antes do Bruno, um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e voltamos já com o Bate-Pronto para você. Seguimos no YouTube, vai deixando seu like. Bruno Prado, o Corinthians está prestes a ficar sem goleiro, Bruno. E aí é mais uma situação, mais uma atrapalhada, né? Porque até foram ouvir o ex-presidente, né, o Duílio Monteiro Alves, alguns colegas aqui no meu timão mesmo, tem uma declaração do Duílio, porque havia uma dúvida quanto à multa rescisória do Carlos Miguel, né, porque ele tinha uma multa mais alta, acho que de 25 milhões, e aí na renovação havia um acordo que baixaria para 4 milhões de euros, e na época ele era goleiro reserva, quando houve a renovação. E havia essa dúvida se esse novo valor seria a partir do ano que vem ou deste ano, mas pelo que os colegas já apuraram, já nesse ano. Então, nesse momento, a multa do Carlos Miguel é 4 milhões de euros, que é baixíssima para qualquer clube. Falam do Nottingham Forest ou do West Ham, enfim. Se quiserem mesmo, 4 milhões de euros é muito barato. Eles vão lá e vão depositar e acabou. 22 milhões e meio. Vão levar embora. E, ao que tudo indica, isso vai acontecer. O goleiro também está interessado em sair, né? E estou falando das informações dos colegas que cobrem o Corinthians mais de perto. Então, há uma chance enorme disso acontecer. O Corinthians perdeu o Cássio até pouco tempo e aí fica onde a diretoria atual entra, né? Porque essa redução de multa veio de um contrato assinado pela outra diretoria. Mas a atual você libera o Cássio sem acertar com o Carlos Miguel antes? Fica essa coisa, tá? O Cássio foi embora, mas agora o goleiro que está aqui tem um contrato muito frágil. Eles poderiam ter acertado esse tipo de coisa antes. Então saiu o Cássio e muito provavelmente vai sair o Carlos Miguel. Aí eu vejo alguns criticando o Carlos Miguel, que é ingrato. Não tem nada disso. Ele é um profissional. Ele recebeu uma proposta e quer ir, quer jogar na Inglaterra. E o Corinthians hoje é um time que está numa situação muito difícil. Então, o William, ano passado, retrasado, quis sair também. Tem muita gente que está querendo sair. E então não é à toa, o próprio Cássio quis sair. E isso não é por acaso, né? Carlos Miguel de saída do Corinthians. José Manuel de Barros está aí. Carlos Miguel assumiu o posto de titular, aí todo mundo falou, não, agora o Corinthians encontrou um novo goleiro, Cássio pode sair. Cássio saiu do clube, ficou o Carlos Miguel. Agora o Carlos Miguel está prestes a deixar o Corinthians para reforçar um clube da Premier League, José Manuel de Barros. Então, e aí tem uma grande diferença, tem um grande problema, que o Cássio, querendo sair, o Corinthians sabia que tinha um bom goleiro para substituí-lo, o Carlos Miguel. Com a saída do Carlos Miguel, alguém confia no Matheus Donelli, por exemplo, inteiramente? Não estou dizendo que ele é mau goleiro, mas o Carlos Miguel, quando entrava, sempre que entrou, jogava bem. Mostrava ser um goleiro de muito potencial, um bom goleiro, muita estatura, apesar da estatura ágil, enfim. Mas do Donelli a gente não sabe qual será o comportamento dele. E o Corinthians tem condição de sair muito rapidamente para contratar um goleiro? E no caso, se o Carlos Miguel sair, vai precisar de reposição para o gol.
que é o Donelli e alguns garotos que ficam ali para defender o gol do Corinthians. Em circunstâncias normais, né? Por exemplo, se o Cássio não tivesse saído, de repente um dinheiro que entrasse... De volta à rádio, Zé, desculpa te interromper, de volta à rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas, falando do Corinthians, mercado da bola. Carlos Miguel pode deixar o Corinthians na janela do meio do ano e o Corinthians pode ficar sem goleiro, já que o Cássio foi para o Cruzeiro também, Zé. Então, aí a bola da vez é o Matheus Donelli, né? Que a gente não viu o suficiente jogar para saber se ele realmente tem condição de segurar a onda ali do Corinthians, e o Corinthians, do jeito que está nessa crise financeira, como é que vai buscar um goleiro para fazer essa reposição, essa substituição? Com a saída desse patrocinador, como é que fica a folha de pagamento do próximo mês? Direito de imagem. O time que já deve, como é que vai pagar as contas? De repente, essa venda viria até num momento assim para socorrer a equipe no momento de grave crise financeira. Mas aí você olha para o time e vai perder o seu segundo goleiro. Já saiu o Cássio, agora sai o Carlos Miguel. O Bruno falou tudo. O Corinthians perdeu o Carlos Miguel sem se cobrir, né, de uma possível saída também do Carlos Miguel. Aumenta ainda mais essa questão de crise em que vive o Corinthians neste momento. Mauro César Pereira tá aí. Carlos Miguel pode deixar o Corinthians. A gente já falou da situação fora de campo que não é das melhores, os bastidores tumultuados e o elenco do Corinthians também não é aquela coisa. Pode perder um goleiro que se firmou com a saída do Cássio, inclusive fez com que o Cássio deixasse o Corinthians. Agora Carlos Miguel prestes a trocar o timão por um clube da Premier League, Mauro. Acho que aí a grande responsabilidade, a maior, né, parcela de responsabilidade fica com a antiga gestão, que tinha uma multa mais alta, essa multa foi reduzida num acordo lá e ficou barato o jogador. Essa gestão tem também uma parcela de responsabilidade, porque quando houve todo o imbróglio envolvendo o Cássio, e todos sabiam que o Carlos Miguel seria o titular e o Cássio já dava sinais de que sairia, acabou saindo, era o momento de rever o contrato. Olha, bonitão, vamos conversar aqui. O Cássio está indo embora, você é o novo goleiro. A gente não pode ter um goleiro do Corinthians com uma multa rescisória tão baixa. Vamos discutir, tudo mais, eu vou querer um aumento e tal. Então, não, vamos discutir, vamos conversar. Chamou a gente, né? A gente quer aumentar a multa para proteger o clube. Porque a gente vai negociar o Cássio vai ser liberado e o Carlos Miguel vai ser o goleiro do Corinthians. Mas precisamos de uma multa mais alta. E o que vocês querem em troca? A gente quer uma luva, a gente quer um aumento de salário e tal. Aí é uma negociação. Você chega num acordo e tudo faz com que a multa seja alta e protege o clube. Aí, lógico, se alguém... Aí a multa for 20 milhões de euros, alguém chega pagando 20 milhões, não tem jeito. Mas pelo menos você perde um jogador por uma quantia significativa, você vende bem o jogador, né? Para isso, muitas vezes o torcedor não entende, tipo, a multa do Dudu no Palmeiras, um tempo atrás, alguns anos, lembra? 60 milhões de euros. Aí você fala, ninguém vai pagar 60 milhões? Sim, mas é para justamente ninguém pagar. Se alguém quiser comprar o Dudu, o Palmeiras ele fica à vontade para falar, tá bom, olha, 60 milhões, eu quero a multa eu não pago. Quanto você oferece? Aí se alguém oferece, de repente, 20 naquela época, o Palmeiras, opa, peraí, 20, a idade do Dudu e tal, talvez vendesse. Eu ofereço 5. 5 não, 5 não tem nem conversa. É para isso, é para você ter domínio da situação. E o jogador, consequentemente, está ganhando muito bem. Se a multa é muito alta, porque ele negociou também uma condição financeira boa para ele. Todos estão satisfeitos. No caso aí, eu vi uma negociação, sei lá, que eu não consigo entender por quê, não me convenci da razão pela qual foi feito esse acordo na gestão anterior, e o atual presidente, os seus pares, no momento que o Cássio sinalizou a saída, deveriam rever isso. Acusar o jogador de uma covardia absurda, né? Porque o Carlos Miguel é um jovem jogador ainda, não é tão garoto assim, mas ainda é um jogador jovem, e só agora tem a oportunidade de jogar. E se ele começa a falhar? Né? Daqui a um tempo começa a falhar. Olha o Hugo no Flamengo, mais novo que ele, mas até um porte parecido, goleiro grande, alto, grande envergadura. O Flamengo, quando descobriu o Hugo lá, era quarto goleiro. Aí fez aquele jogo da pandemia com o Palmeiras, fechou o gol, alguns outros bons jogos, pegou um pênalti contra o Atlético Paranaense e tal. Renovaram o contrato, prorrogaram, deram um salário maior, multa mais alta. Aí veio o Paulo Souza, acreditou, viu aquele goleiro, não, esse goleiro é o meu goleiro. E ele falhava todo o jogo praticamente. Aí teve um Fla-Flu que ele fechou o gol. Olha só, ele fechou assim, mas fechou o gol no jogo. Os outros não ficou. Foi emprestado para o time de Portugal. Agora estão falando que ele pode jogar no Santos. Mas não virou o que se imaginava. Sim. E se acontecesse com o Carlos Miguel? Ele amanhã falha no jogo, falha no outro jogo, falha no outro jogo, e a torcida não quer mais o Carlos Miguel, faz o quê? Ele tem a oportunidade de jogar na Premier League, gente. E jogar na Premier League é ser visto pelo mundo inteiro. Literalmente.
Entendeu? O cara na Islândia assiste, o cara lá na Indonésia vê, o cara no Japão vê, o cara nos Estados Unidos vê, aqui no Brasil vê. Então, quando o jogador vai para um time da Premier League, ele passa a ter uma visibilidade global. Se ele faz uma grande partida, Nottingham Forest e Manchester City, digamos que perca de 2-0, mas ele faz 7 defesas sensacionais, o mundo vê. Pô, quem é esse goleiro do Forest? É um brasileiro, tal. Bom, hein? Todo mundo passa a olhar para ele. Se ele pegar 8 pênaltis no Corinthians e Palmeiras aqui, só nós ficamos sabendo. É sério, não tem repercussão, o futebol brasileiro não repercute. Então, para o jogador, é uma vitrine absurda. É uma possibilidade de se destacar internacionalmente, e aí você conseguir melhores contratos de um time menor. O Forte já foi bicampeão europeu, mas hoje é um time pequeno na Inglaterra. Ele pode sair para um clube maior, pode fazer um contrato melhor e por aí vai. É igual o Murilo. O caso do Murilo, está lá e daqui a pouco vai sair. Vai acabar se encaixando num time maior porque ele fez um bom campeonato, né? Foi o destaque do time, eleito jogador do mês algumas vezes, dentro do elenco do próprio Forest. Então, assim, o rapaz está só vendo o que é melhor para ele, gente. Agora, ele poderia deixar mais dinheiro para o Corinthians? Sim, desde que os dirigentes fossem minimamente competentes e protegessem um clube com uma multa rescisória mais alta. Agora, acusar o rapaz, pelo amor de Deus, pô, não dá. Ele está vendo a situação dele. Não acho que... E outra coisa, e se o Cássio não fosse embora? Se o Cássio ficasse, né? Imagino que nada disso tivesse acontecido. O Cássio xingado por um outro bobalhão, um ingrato ou outro aí, achando que ele não pode mais jogar no Corinthians e tal. Ele ia ficar no banco a vida inteira. E aí? Que nem o Walter, que só foi jogar quando saiu para o Cuiabá. Então, assim, é muito distorcido da realidade essa visão, entendeu? Acho que o rapaz não tem nenhuma culpa. Quem tem responsabilidade é quem fez um contrato ruim. Porque, na verdade, assim, a gente não sabe se o Nottingham Forest pagaria uma quantia, ou o próprio West Ham, que estaria interessado, uma quantia maior, ou se os dois cresceram o olho pela oportunidade. Porque é isso, é uma pechincha. É o cara passando no shopping vendo lá, quer comprar um tênis, aí, de repente, o tênis custava um valor, está metade do preço. É uma oportunidade. Aí o cara fala, vou comprar. Eu nem estava pensando em comprar, mas está tão mais barato que eu vou comprar, eu gosto desse tênis. Vai, compra. O cara mete o cartãozão lá e compra. De repente, o time não está nem pensando nesse goleiro. Mas quando fala assim, pô, tem esse goleiro lá no Brasil e tal, ele é assim. Quanto custa? 4 milhões de... Só? Opa, isso é uma oportunidade. Era 50. Exato, era 50, virou 4. Virou 4. Então, vamos lá, o tênis custava 500, agora está custando, sei lá, R$80. Sei lá, R$70. É mais ou menos isso, gente. É uma oportunidade. Eu entendo dessa maneira. Não que ele não mereça uma oportunidade no futebol inglês, mas o fato de estar barato, obviamente, pesa. É claro que tem empresários, não o dele, obrigatoriamente, mas os agentes que trabalham no mercado, que sabendo da multa, leva para o clube. Leva. Você pode ter o clube observando e ter o sentido contrário. Olha esse goleiro aqui. O que tem nesse goleiro? É bom? É bom goleiro. Parece interessante, hein? Boa idade, bom porte físico, joga num time grande no Brasil. Pois é, o clube liberou o goleiro histórico do clube para ficar com ele. Opa, peraí. Aí analisa, chama a analista de desempenho, esmiuça o goleiro. Detalhe, quanto custa? 4 milhões. Opa, eu quero. Nem estava pensando em contratar um goleiro, mas agora eu quero. É isso. Você vai comprar... Não, repito, não estou a desmerecer o Carlos Miguel. A questão é, talvez os clubes só tenham se interessado pela oportunidade. Se ele custar 50, não, muito caro. Por 50 eu vou tentar contratar o Courtois. Entendeu? Está por aqui na Europa. Eu vou buscar um goleiro já com experiência europeia. Se fosse 10, acho que já era difícil. Já seria difícil. Goleiro de 26 anos. Exatamente. Então, é oportunidade também. Isso, obviamente, pesa. Independentemente se for o movimento do clube atrás do goleiro ou se alguém ofereceu, acenou, olha, tem um cara bom aqui. Isso acontece toda hora, né? As pessoas ficam no mercado tentando fazer negócio, e sugerindo nomes, indicando nomes, o tempo inteiro isso acontece. E quando é uma oportunidade boa, e é possível que você indique para um clube, para outro clube, aí um se interessa, o outro também. Como já começam a fazer para o Corinthians, eu já vi te falar. Marcelo Groi. Exatamente, é o sentido contrário. E pediu 3 anos de contrato, Hernani, volante do Parma. Não, de goleiros, assim. Tá. E aí, mas todas as posições... Ele saindo, o desespero do Corinthians impede dele fazer um bom negócio na hora de fazer a reposição. Eu vejo falar do Marcelo Groi. O Santos não topou dar, acho que 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos de contrato. Queria dar um contrato menor. Então não acertou com ele. Mas nesse desespero,
daqui a pouco pode levar o Corinthians a aceitar o que o cara impuser. Walter, uma volta do Walter do Cuiabá também. O próprio Walter. Mas aí o Cuiabá vai endurecer, não sei o quê. E são um tem 36, o outro acho que tem... Um tem 37, o outro tem 35, 36 também, né? De idade. São goleiros experientes. Ok, são bons goleiros, né? O goleiro faz muito tempo que a gente não vê, né? No Grêmio, nossa, mandava bem demais, né? Mas como é que você vai fazer uma boa contratação, financeiramente falando, contratando meio que no desespero? E até a informação aqui do André Hernan, jornalista, ele disse que o Carlos Miguel já comunicou ao Corinthians que vai sair, que vai aceitar a proposta, vão pagar a multa, mas ele teria combinado que vai jogar esse mês de junho. Vai jogar até o fim de junho, e aí em julho ele deixa o clube, né? Informação aqui do André Hernan, colega jornalista. E por que será que a multa do Carlos Miguel caiu de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros? O portal Meu Timão publicou uma matéria explicando o que aconteceu para a multa cair tanto. Em janeiro de 2023, Carlos Miguel era reserva com apenas 2 jogos pelo Corinthians. O staff do atleta começou as negociações para renovar com o clube. Na época, Gilmar Veloz, empresário do goleiro, exigiu redução da multa para assinar um novo contrato. Carlos Miguel e seu staff tinham em mente que se um bom desempenho não fosse apresentado no período do novo contrato, não teria razão para uma multa tão grande para um goleiro reserva. Assim, visando a possibilidade de uma possível saída por falta de espaço, já que Cássio era intocável dentro do Corinthians, houve esse pedido para a redução da multa. O Corinthians não imaginava que poderia perder o goleiro, então aceitou a proposta do staff do Carlos Miguel. A antiga gestão também cita que mesmo com uma possível saída de Cássio, como aconteceu, o clube teria tempo para acertar uma nova renovação do goleiro, que foi até o que o Mauro citou aqui. Mesmo assim, o Corinthians, com a saída do Cássio, podia ter se antecipado, feito um novo contrato com o Carlos Miguel. Não foi o que aconteceu e agora o Corinthians perde o jogador para a Premier League e a multa, que era de 50 milhões de euros, passou a ser de 4 milhões de euros. Ontem aqui no programa, nós passamos a informação que saiu de que o Corinthians, nesse mercado da bola, quer 6 contratações. Aí eu fico imaginando, né? Com essa situação do Corinthians, com tanta turbulência e essa dívida de 2 bilhões de reais, como é que a gente pode imaginar um Corinthians contratando 6 jogadores? Pelo visto, vai ter que ir atrás de um goleiro. Não sei se eles vão deixar a carga toda, como disse o José Manuel de Barros, no Donelli, que é um goleiro que está vindo da base, não tem assim aquela experiência profissional. Mas assim, para contratar um goleiro bom, vai ter que gastar. E perdendo o patrocinador. E perdendo o patrocinador. E tem isso também, o patrocinador sai por conta dessa polêmica, da intermediação do negócio, do contrato. Quem vai chegar para patrocinar o Corinthians? Será que pelos mesmos valores, talvez? Tudo isso pode interferir no segundo semestre do Corinthians e o torcedor, é claro, fica muito preocupado. José Manuel de Barros vai perder um goleiro bom, promissor, que é o Carlos Miguel. Não tem uma reposição fácil, o time dentro de campo também não é lá aquela coisa, mas a folha salarial do Corinthians se equipara a dos clubes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, tanto que o vice do Flamengo esses dias citou, né? Os times que têm a folha salarial parecida ou até mesmo maior que a do Flamengo. E citou o nome do Corinthians. Então, eu imagino, qual é o planejamento? Contratar quantos jogadores? 6. A gente passou a informação ontem que o Corinthians quer contratar 6 jogadores no mercado da bola. Até conseguir um novo patrocinador? É quase um time novo, né, que o Corinthians quer contratar, basicamente. Eu imagino que um clube responsável, uma diretoria responsável, coloque de lado esse planejamento, né? E volte a falar em contratação depois que tiver um novo patrocinador. Já que esse organograma parece que não encampa economizar, né? Ter uma folha de pagamento mais baixa para ir pagando dívidas ou diminuindo as suas dívidas, parece que não faz parte da filosofia da diretoria nesse momento do planejamento. Nesse momento de crise, com o patrocinador rescindindo o contrato, a primeira coisa que o Corinthians deve fazer talvez o goleiro seja uma emergência. Aí não tem jeito. Um goleiro mais experiente.
Eu não sei se... Porque mesmo... Tem gente que fala, não, já bota o moleque para jogar, já que a coisa tá feia, tá sem dinheiro, bota o moleque para jogar. Mas goleiro é uma função diferente, né? Você, às vezes, precisa de um goleiro de um momento de turbulência com experiência suficiente para dar uma certa tranquilidade aos garotos que aí sim você pode utilizar lá no ataque, no meio campo e outras partes do gramado. Então eu vejo que um goleiro experiente seja fundamental, se não for um grande nome, um cara caro, mas pelo menos alguém que tenha experiência para suportar o peso da camisa do Corinthians para jogar ali no gol. Mas essas outras contratações, sem grana, perdendo o patrocínio, né, não acho que o caminho seja insistir nessas contratações, não. Né? Se tiver mais gente para sair, diminuir a folha de pagamento, né, seria, sei lá, ideal, ou pelo menos assim, deixar a situação menos grave, que fora isso, não vejo outro caminho, não. E eu não sei se o Corinthians vai conseguir um patrocinador pagando essa mesma quantidade diante da situação atual. Quem é que vai colocar seu nome também nessa situação? O Corinthians é um grande clube, então provavelmente tem muita gente interessada em patrocinar o Corinthians. Futebol é assim, mas talvez o interessado queira esperar baixar a poeira, ou pelo menos o Corinthians apresentar uma solução, uma explicação. Tudo que está acontecendo, a gente tem uma explicação plausível, né? Porque até agora, todas as dadas não convenceu ninguém, nem o patrocinador que está saindo agora. Mas, assim, contratação de um goleiro experiente eu até entendo. Mas, fora isso, falar em contratações no momento desse, eu acho que não cabe, não. Bruno Prado, a gente falando do Corinthians, o mercado da bola, o Corinthians vem sinalizando aí que quer aquecer o mercado, quer fazer 6 contratações. Ontem a gente citou no programa, se comenta um volante, tá todo mundo falando aí de um volante com a saída do Paulinho, a lesão do Maicon, um volante de imposição física, e citaram o nome do Hernani, que joga lá na Itália, pelo Parma, um lateral esquerdo. Só que lateral esquerdo no mercado tá difícil de achar. Eu até citei no programa de ontem. Lateral esquerdo bom aqui no Brasil é o Guilherme Arana, inclusive revelado pelo Corinthians. Mas vai tirar o Arana do Atlético Mineiro. Não vai ser fácil. Porque não tem lateral assim de sobra, que você fala assim, não, o Corinthians pode escolher aqui, pode achar um lateral por um valor acessível. Não acha, difícil. E 6 contratações, a gente já imagina basicamente um novo time para o Antônio Oliveira. É quase um time todo aí para o Corinthians no segundo semestre. E o maluco é que foi formado um novo time no inío do ano, né? O time do Corinthians, o elenco foi muito modificado de um ano para o outro. Você pega hoje o time titular do Corinthians, muitos chegaram agora, os 2 zagueiros, o Félix Torres e o Kaká, que estão jogando. Os 2 chegaram esse ano. O Gustavo Henrique chegou esse ano, que é o outro zagueiro do elenco. O Hugo, lateral esquerdo, chegou esse ano. Ranielli chegou esse ano. Garro, Igor Coronado. Então, do time titular do Corinthians, quase todos chegaram esse ano. Então, se puder melhorar o seu elenco dentro das possibilidades do clube, é sempre positivo. Mas pelo que tudo que a gente falou aqui, que é a realidade a todo o Corinthians, numa situação muito difícil, falar em reforços, grandes reforços, assim, me parece uma coisa muito fora da realidade, né? Parece aquele mesmo discurso do início do ano, de acabou a farra, que foi até o Rubão que falou, que não foi o Augusto Melo. Então, me parece mais ou menos a mesma coisa, de uma gestão que ganhou uma eleição, mas em vários momentos parece ainda estar em campanha, né? Você, na eleição, as coisas são um pouquinho mais exageradas, né? Você está numa disputa, mas depois que você ganha, aí você vai ter que comandar o clube. E me parece que ainda de vez em quando tem um discurso de campanha aí. Ainda falando do Corinthians, porque o torcedor do Corinthians está precisando se animar um pouco, mas está difícil, porque acaba de sair uma informação do Luiz Fabiani sobre a crise no Parque São Jorge. Se liga só, a crise no Corinthians, a informação que acaba de sair para você que se liga aqui na Jovem Pan, a crise no Corinthians pode piorar nas próximas horas com possíveis saídas de diretores após rescisão do patrocínio Master. O movimento Corinthians Grande cogita retirar os seus integrantes da diretoria por insatisfação com o presidente Augusto Melo. Os dirigentes são o diretor financeiro Rosalá Santoro e o adjunto de futebol Fernando Alba. Ambos, inclusive, cogitaram deixar o Corinthians nas últimas semanas, mas foram contidos por Augusto Melo. Então a gente já passou uma lista aqui de funcionários que deixaram o clube ou que pediram licença, e agora mais 2 nomes importantíssimos. Só o diretor financeiro e o adjunto de futebol
que estão prestes a deixar o Corinthians. José Manuel de Barros, Bruno Prado, Mauro César Pereira. Que fase é do Corinthians, hein? Toda hora tá saindo notícia. E o problema, né, Mauro, Bruno, é que quando sai um dirigente, não é que tá saindo um cara e é que é só colocar outro. De repente está saindo um grupo de apoio, né? E politicamente, um presidente não consegue, mesmo no futebol, né, dar sequência ao trabalho dele, evitar, por exemplo, um pedido de impeachment contra ele, se não tiver apoio político. Então, cada dirigente que sai representa um grupo de apoio. E cada vez mais o presidente parece que vai perdendo apoio político dentro do Corinthians. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Sextou com o bate-pronto. Outra informação que envolve o Corinthians, porque o Timão foi acionado nas últimas horas na FIFA pelo Tajeres por conta da contratação de Rodrigo Garro. A transferência do meia segue sendo tema de divergência entre Corinthians e o time argentino. De acordo com a apuração dos colegas que cobrem o Corinthians, os argentinos levaram à FIFA uma reclamação baseada de que ainda deveriam receber $700 mil, cerca de 3,7 milhões de reais do Clube do Parque São Jorge. O litígio se baseia no valor estipulado em contrato para as despesas operacionais. O Corinthians desembolsou inicialmente cerca de 3,8 milhões de dólares para contar com Garro, uma vez que aceitou a exigência do Tajeres para que as chamadas despesas operacionais, 1,8 milhão de dólares, fossem adicionadas à primeira parcela do acordo no valor de 2 milhões de dólares. O desentendimento aconteceu após o abatimento de impostos na Argentina, que reduziu em cerca de $700 mil o valor líquido embolsado pelo Tajeres. É justamente essa diferença que está sendo reclamada pelo clube de Córdoba. O Corinthians alega que realizou o pagamento baseado nos valores brutos que foram descritos em contrato e nega que ainda tenha pendências com o Tajeres. Essa divergência arrastou em semanas a inscrição de Garro na CBF como jogador do Corinthians. O clube só conseguiu a liberação da documentação necessária para contar com o atleta após também recorrer à FIFA, alegando o pagamento integral da quantia exigida. O Corinthians afirmou que não foi notificado pela FIFA ao ser procurado pela reportagem a respeito de qualquer nova reclamação do Tajeres. A ESPN apurou que não há atrasos em outras parcelas para a transferência do meia. Então tá aí a informação que envolve o Corinthians e o Tajeres. Nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e voltamos já com o bate-pronto para você.